fogo continua a atingir a Europa. As condições climatéricas extremas agravam os incêndios. Londres vive situação crítica com incêndios nos arredores da capital. Termómetros no Reino Unido sobem a máximos históricos, acima dos 40 graus. União Europeia abre negociações de adesão com Albânia e Macedónia do Norte. Os incêndios continuam a propagar-se por toda a Europa. Nos arredores de Atenas, um incêndio obrigou à retirada de pessoas. O fogo, que começou na base do Monte Pentélico, empurrado pelos ventos fortes, rapidamente se espalhou. Na terça-feira à noite, 78 bombeiros, assistidos por 22 viaturas e 16 aviões, tentavam domar o fogo que ardia em duas frentes. No sudeste de França, na região de Gironde, 2 grandes incêndios alimentados por florestas de pinheiros forçaram dezenas de milhares de habitantes a fugirem de casa. Em vários locais de férias de verão, tais como a famosa Dune du Pilat, os fogos destruíram diversos espaços de campismo, impondo um fim abrupto às férias. A duna está atrás de nós, o bosque infelizmente está carbonizado, como podemos ver. É uma paisagem de desolação, infelizmente, e que vai levar tempo a recuperar a beleza. Redemoinhos de vento e calor extremo têm complicado o combate aos incêndios. Pensa-se que um dos fogos perto de Bordeus tenha sido provocado deliberadamente. Em Espanha, os combates aos incêndios estão a ter lugar em várias frentes, noroeste de Zamora, Galiza e a Costa del Sol, que está agora sob controle. Os peritos dizem que este ano o calor extremo e os fogos florestais chegaram 3 semanas mais cedo do que o habitual. Em Portugal, o baixar das temperaturas aliviou a pressão sobre os operacionais no terreno. Contudo, para esta quarta-feira, está previsto que as temperaturas voltem a subir. Vários incêndios deflagram no sul da Inglaterra, alimentados pela subida das temperaturas. Com os termómetros a ultrapassar os 40 graus Celsius em algumas localidades, o Reino Unido atingiu esta terça-feira máximos históricos. Em Wennington, uma vila situada a poucos quilómetros a leste de Londres, o fogo chegou às casas, obrigando à retirada de dezenas de pessoas. A capital inglesa vive, nas palavras do autarca local, uma situação crítica. Uma das principais autoestradas de ligação a Londres foi já encerrada pelas autoridades. Viagens de comboio para a cidade foram suspensas ou são desaconselhadas. Um homem de 58 anos deu entrada num hospital de Madrid em estado grave após esta terça-feira ter desmaiado no meio da rua. A vítima varria o chão da capital espanhola quando perdeu os sentidos por volta das 5 da tarde, hora local. É o segundo caso em menos de uma semana. Já na passada sexta-feira, um outro varredor da cidade perdeu a vida devido às altas temperaturas. José Manuel Gonçalves, de 60 anos, não sobreviveu ao golpe de calor extremo que atualmente se faz sentir em Espanha. Podia-se evitar certos horários, como já se faz na construção, e tentar juntar o turno da tarde ao da manhã ou ao da noite. A Inspeção Espanhola do Trabalho advertiu a empresa responsável pela limpeza das ruas da capital espanhola, uma companhia subcontratada pela autarquia madrilena. Instamos as empresas, em coordenação com os sindicatos, a tornarem os turnos mais flexíveis para que as ruas com sombra sejam limpas antes das ruas onde está sol. Após ser socorrida, a vítima apresentava uma temperatura de quase 42 graus. A família pretende agora apresentar queixa pela falta de condições laborais. A Ucrânia é hoje em dia um dos países mais perigosos do mundo para se ser jornalista. Desde o início da guerra já morreram pelo menos 33. A Rússia tentou impedir o jornalismo independente em território ocupado porque querem espalhar apenas propaganda russa, propaganda pró-Rússia. A Unesco condenou a morte dos jornalistas e enviou para a Ucrânia equipamento de proteção para os profissionais da comunicação social. Os jornalistas são alvos, as estações de televisão são alvos, mais de 10 torres de televisão foram atacadas na Ucrânia. As infraestruturas dos meios de comunicação também são atacadas. A televisão pública ucraniana adotou medidas extraordinárias para se proteger dos ataques russos. Traz os teus amigos e ganha um beliche. Podia ser um convite para um campo de férias, mas é a nova forma de cativar os jovens para o exército da Estónia.
No país, o serviço militar é obrigatório para todos os homens, mas há muitas maneiras de o evitar. No início não queria vir sozinho, mas o Hannes e o Christopher decidiram vir juntos. Então levei a coisa mais a sério e vim com eles. E é muito mais divertido juntos. Há vários anos que a Estónia permite que grupos de colegas da escola façam o serviço militar ao mesmo tempo. Agora a regra foi ajustada para incluir os amigos que não pertencem à mesma turma. A Agência de Recursos de Defesa ficou surpreendida com os resultados desta campanha. Desde o início do mês de julho, entre 1.900 recrutas, há 29 grupos de colegas de turma e 21 grupos de amigos. Albânia e Macedónia do Norte deram mais passos rumo ao futuro europeu. A União Europeia lançou esta terça-feira as negociações de adesão dos dois países ao bloco, um momento histórico que pode trazer mais estabilidade contra a turbulência nas relações de Bruxelas com os dois Estados. Haverá um impulso no investimento, haverá melhores ligações comerciais, haverá uma colaboração mais estreita em áreas-chave como, por exemplo, energia e transportes. Vai potenciar a utilização e o impacto do financiamento da União Europeia. Isso significa novos empregos, novas oportunidades de negócio. É isso que os cidadãos esperam há muito tempo e foi para isso que tanto trabalharam e é o que eles merecem. O processo adivinha-se longo, basta dizer que a Macedónia do Norte obteve o estatuto de país candidato em 2005. Desde então, um veto da Grécia bloqueou progressos. Em 2020, foi a Bulgária que colocou entraves por causa de divergências históricas e culturais. Agora, a Macedónia do Norte terá de mudar a Constituição para incluir os búlgaros nos grupos étnicos reconhecidos. Será preciso uma maioria de 2/3 no Parlamento, mas não há garantias. O primeiro-ministro apelou ao bom senso. Hoje, na primeira conferência intergovernamental, todos os Estados-membros saudaram o nosso primeiro passo para a adesão à União Europeia. É responsabilidade de todos os políticos do país apoiar este caminho. É o único caminho para a República da Macedónia do Norte construir um futuro com mais sucesso, mais democrático e mais próspero. A Albânia fez o pedido de adesão em 2014, mas a União Europeia vinculou a candidatura ao processo da Macedónia do Norte. As negociações adivinham-se complexas. O sucesso depende da rapidez com que os países garantirem a aplicação de leis e regulamentos da União Europeia, particularmente em matéria de Estado de Direito e combate à corrupção. A crise política aberta pela demissão de Mário Draghi está a deixar Itália num impasse. Após o desentendimento com o Movimento 5 Estrelas, o primeiro-ministro italiano deve decidir esta quarta-feira se permanece no cargo. Mas, para que tal aconteça, Draghi terá primeiro de medir o pulso ao Parlamento e perceber se a União, que até agora sustentou o governo de unidade nacional, continua unida. Se, após o discurso do Primeiro-Ministro e o debate parlamentar, a União for novamente alcançada, isto é, uma nova paz entre todos os partidos que apoiam o atual governo, o governo pode continuar, não direi como se nada acontecesse, mas ainda assim com uma nova força. Esta é a primeira hipótese, a melhor para o governo, mas talvez a menos provável. A segunda hipótese é essa união não ser alcançada, mas os motivos para as dissidências serem de alguma forma esclarecidos. Esse é, aliás, o objetivo do debate parlamentar e, nesse momento, é provável que a demissão do governo seja confirmada. Nesse caso, a bola volta então ao Presidente da República, que terá de decidir se dissolve diretamente o Parlamento ou se faz novas tentativas para encontrar um novo governo. Esta última hipótese de um novo governo é improvável, mas continua a ser o chefe de Estado a decidir o que fazer. Um dos cenários possíveis é o de os italianos voltarem em breve às urnas. Caso a demissão de Draghi se confirme, creio que o chefe de Estado vai acelerar muito as coisas e é previsível que, se tudo for resolvido rapidamente, podemos ir para eleições no início de outubro, provavelmente domingo, dia 2 de outubro.